Graça e paz, queridos. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pedir que o Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Pai, muito obrigado pelos louvores que foram ministrados e entoados. Como diz o salmista, preparado está o meu coração. Deus, que o nosso coração esteja preparado nesta noite, ó Pai, para receber a Tua palavra. Assim como às vezes nos preparamos para Te louvar, para Te bendizer, para Te exaltar, que o nosso coração também esteja preparado para receber a Tua palavra. Que toda a ação das trevas seja neutralizada, tudo aquilo que não provém de Ti seja aniquilado, ó Pai. Que a Tua vontade seja estabelecida nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Ontem foi um dia muito importante para nós, como igreja evangélica em Campo Grande. Nas redes sociais, alguns viram, às vezes nos grupos de WhatsApp. O nosso apóstolo, o apóstolo Edmilson, completou 25 anos de ministério pastoral. E quando nós olhamos para isso, essa história, porque é uma história que foi construída ao longo dos anos, é uma história de lutas, de batalha, de muita dedicação, mas o que nós percebemos porque o selo do pastorado dele, ou do apostolado dele, somos nós. Você e eu somos o selo desse apostolado. E eu louvo a Deus porque a gente olha hoje para a Igreja Evangélica em Campo Grande, a gente vê uma igreja bem consolidada. O quanto de pastores tem sido formado pelo nosso líder, né? Domingo ele não estava aqui, né? Mas o pastor Breno quebrou a loja aqui, né? O pastor Enivaldo quase quebrou as talhas, né? E o pastor Aldo, ele atendendo o chamado, né? Então, e a gente vê que tem uma safra muito boa, né, de pastores e pastoras sendo levantada aqui, fora aqueles que ministram aqui de uma forma mais frequente. Nós vemos o tanto de pastores que Deus tem nos dado, pastores que realmente apacentam o rebanho, pastores que apacentam o rebanho, que pagam o preço no jejum, na oração, e fora os pastores, a multidão de líderes que nós temos também. E tudo isso é fruto do resultado exatamente do sim que o nosso apóstolo deu a Deus, né? Se ele não falasse esse sim diante de Deus, eu me recordo do início do chamado dele, quando Deus realmente enviou o pastor Hélio lá dos Estados Unidos para ungí-lo pastor. E ele disse: não, eu não quero, eu sou empresário, aquela mentalidade de empresário, eu não fui chamado para ser pastor, tal. Mas ele já estava pastoreando a igreja, porque a igreja tinha ficado sem pastor, e ele, como era uma pessoa que não tinha tanta experiência naquela época, mas dos poucos que ficaram, era o que tinha mais. Aí ele ficou, né? E aí a igreja começou a crescer, e Deus falou para o pastor Hélio, que foi aquele que iniciou a igreja evangélica em Campo Grande. Ele iniciou, foi embora para os Estados Unidos, outro pastor assumiu, depois esse pastor foi embora e teve problemas de saúde, depois não conseguiu mais assumir a igreja, e aí o nosso apóstolo teve que assumir na época. Ele era presbítero, foi consagrado a pastor, aceitou o chamado do Senhor, e Deus fez uma obra linda, maravilhosa. E muitos se chegaram, alguns há pouco tempo, outros, né, há mais tempo, como o ancião de dias, pastor Valdomiro ali, né, 24 anos, quer dizer, dos 25 anos, 24 anos, ele já está caminhando com o nosso apóstolo. Eu, 23 anos caminhando assim, e a gente vê essa trajetória, as lutas, dificuldades. Então, eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, e que você esteja orando muito pela vida dele, e que venham mais 25,
e depois venha mais 25. Amém? E eu sei que Deus tem muita coisa boa agora. Eu não tenho dúvida disso, né? Deus tem despertado algumas coisas no coração do nosso apóstolo, e eu sei que nós vamos viver um novo tempo. Amém? Na última quarta-feira que ele ministrou aqui, ele falou que a fé está acima da lógica. Vocês se lembram disso? E o pastor Breno até pegou um gancho em cima disso e ministrou sobre quebrando a lógica. E quando a gente pensa sobre fé e lógica, e hoje eu quero falar um pouquinho, na verdade eu quero acrescentar algo hoje, mas não falando da lógica, mas falando do que sustenta a lógica, né? Porque você só tem uma coisa lógica na sua cabeça porque você tem uma base de sustentação para isso. Essa base de sustentação é chamada de crença. Diga crença. Então, e a crença ela é estabelecida muitas vezes em cima de circunstâncias. Às vezes as circunstâncias da vida que você passa, e essas circunstâncias acabam fazendo você acreditar naquilo. Às vezes muito mais do que você acredita na própria palavra de Deus. Então, às vezes a própria leitura da palavra de Deus te leva a crer em algumas coisas. Mas entenda que crer é diferente de fé. Crer é algo, fé é outra coisa. Então, quando nós falamos de crença, crença é algo passivo. E a fé é algo ativo. E nós só vamos experimentar aquilo que está prometido por Deus aqui na sua palavra, se nós ativarmos a nossa fé, aquilo que acreditamos, aquilo que de fato é a verdade, porque mesmo em algumas coisas que acreditamos, esse conjunto de crença nosso pode estar recheado com algumas mentiras, com alguns enganos, com alguns pensamentos equivocados que nós acabamos por absorver na nossa vida, no nosso dia a dia. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se quiser jogar no telão, põe, se você quiser abrir a Bíblia, abra, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é uma verdade, sim ou não? A gente sabe que se realmente Jesus nos liberta, de fato nós somos livres. Isso é uma verdade. Agora também é verdade que no meio cristão há muitas pessoas que não vivem essa liberdade, não estão livres, estão congregando, estão participando e frequentando às vezes reuniões onde se prega a palavra de Deus, onde se anuncia o Evangelho, mas essas pessoas não estão vivendo essa liberdade que Jesus está falando no texto. E é Jesus que está dizendo aí, e o próprio Jesus está falando de si mesmo, porque ele está num diálogo com discípulos. Na verdade, ele está num diálogo acirrado com alguns discípulos que acreditavam que eram livres, e Jesus começa a mostrar para eles que eles não eram tão livres assim. Por quê? Porque eles tinham crença, eles tinham uma crença, e essa crença era uma coisa passiva, totalmente passiva, a ponto de que o estilo de vida deles demonstrava que eles estavam presos. O estilo de vida daquela pessoa demonstrava exatamente o nível de prisão que ela estava vivendo. Jesus falou que a árvore ela é conhecida pelo fruto, sim ou não? Então, aquilo que eu estou
emitindo no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, isso está mostrando que são os frutos que estão emanando da minha vida, que estão emanando da sua própria vida. E as pessoas, elas fazem a leitura desses frutos. E a pergunta é: o que ela está lendo da sua vida? Você é uma árvore boa? Ou você é uma árvore que está produzindo frutos ruins, frutos podres, frutos estragados? Você está vivendo essa verdadeira liberdade em Cristo Jesus? Ou você está sendo aprisionado até pelo conjunto de crenças que você acredita? No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite aqui: vinde a mim. Então ele mostra que ele é a solução. E para quem ele está falando? Ele está falando para uma multidão de pessoas que tinham conhecimento da palavra. Entenda que Jesus, durante o seu ministério terreno aqui, todo o desenrolar do seu ministério foi na nação de Israel. Jesus não atravessou a fronteira para nenhum outro país. E a igreja da época de 2000 anos atrás eram os judeus detinham a palavra, os judeus que tinham a palavra. Mas a gente olha Mateus escrevendo, e o apóstolo, o nosso apóstolo aqui, gosta muito desse texto, falando daqueles que habitavam na sombra da morte, viram a luz raiar. Então, quer dizer, mostra que mesmo pessoas que tinham conhecimento da palavra de Deus, estavam debaixo de uma visão de trevas, estavam aprisionados, estavam amarrados. Por vezes Jesus fala que o povo era como ovelhas que não tinham pastor. Então o que nós percebemos é que não basta você ter um conhecimento simplesmente teórico desta palavra, não basta você simplesmente ler a Bíblia, porque tem muitas pessoas que leem, tem muitas pessoas que são intelectuais e conhecem toda a Bíblia, leem várias vezes, mas tudo isso só formata dentro das pessoas uma crença, mas essa pessoa ela não tem uma atitude. Quando o pastor Nilton Ferreira esteve aqui o ano passado, no mês de novembro, ele nos ensinou algo. Primeiro você coloca depois Deus coloca isso é o que? Fé. Então a fé está dizendo: se eu preciso colocar o pé primeiro, isso quer dizer que eu preciso agir primeiro, para que depois o milagre aconteça. A crença diz que você precisa receber o milagre para depois agir, e as pessoas muitas vezes creem dessa forma. Elas ficam estáticas, paradas no seu lugar, numa zona de conforto, acreditando que muitas vezes o milagre vai acontecer, algo sobrenatural, que as coisas vão acontecer por si só. E muitas pessoas falam assim: não, Deus me ama. Claro que Deus te ama, eu não tenho dúvida disso, que Deus te ama. O amor de Deus é incondicional, e a Bíblia diz que não existe sombra de variação em Deus. Então o amor de Deus é incondicional. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama a humanidade toda. E o desejo de Deus, lá em 1 Timóteo 3, fala que 2, é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é desejo de Deus que todos os homens se salvem, porque Deus ama toda a humanidade, Deus ama toda a sua criação. Mas muitas coisas na nossa vida não acontecem. Por quê? Porque nós não temos uma atitude. Um exemplo, está lá em Juízes capítulo 6, eu não vou ler toda a história, mas vou contar para vocês, e quem já leu a Bíblia sabe disso, que fala de um homem chamado Gideão. Vou dar o exemplo de Gideão.
o anjo do Senhor aparece a Gideão, e aí fala com ele: varão valoroso, e ele fala: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele só sabe reclamar. Deus está tendo um diálogo, uma conversa com ele, mas a única coisa que ele sabe falar é: por que tudo isso está acontecendo com a gente? E o que era tudo isso que estava acontecendo com eles? Todo ano, quando eles plantavam e chegavam no tempo da colheita, vinha um inimigo e colhia e roubava tudo que eles tinham plantado. E alguns que conseguiam esconder alguma coisinha, acabava salvando a próxima colheita. E ele estava escondido, e ele estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de uva. Então ele estava num lugar escondido, pegou o trigo dele e está lá no lagar. E aí ele fala: por que tudo isso nos sobreveio? E aí ele acrescenta: e o que nos foi contado, os nossos antepassados, do teu poder, das tuas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor fez. Então Gideão era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo das histórias que haviam passado. Ele conhecia tudo aquilo que Deus tinha feito no passado, só que ele estava preso a esse passado. E é isso que acontece com muitas pessoas, de não alcançarem as suas bênçãos. Elas ficam presas às coisas que aconteceram no passado, elas ficam crendo num Deus do passado. O Deus que abriu o mar vermelho era esse Deus que Gideão estava falando, o Deus que afogou os inimigos, o Deus que venceu os inimigos, e era esse Deus que ele estava falando. E ele estava falando: e o que é da tua glória de tudo isso? E aí, o que Deus estava falando para ele? Ele estava comentando tudo isso, mas Deus estava falando assim: você é a chave do milagre. Fala para o seu irmão: você é a chave do milagre. Gideão está olhando para o passado e Deus está falando com ele: rapaz, você não está entendendo. É você que vai fazer o milagre acontecer. Entenda que os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens, e tudo que Deus Ele faz na terra, Ele faz através do homem. Toda a operação de Deus Ele faz através do homem. A gente vê quando o anjo vem e dá uma visão para Pedro, e aí depois chega umas pessoas lá, batem na casa de Simão, aonde Pedro estava, e fala com ele, e ele entende que aquela visão era Deus falando com ele, mas Deus estava falando algo com ele. Deus poderia ir lá na casa de Cornélio e salvar Cornélio? Claro que podia, mas Deus Ele não vai quebrar um princípio, porque Ele estabeleceu o homem aqui. Então Pedro teve que ir lá, acompanhar aqueles homens, ir na casa de Cornélio e pregar a palavra de Deus, e aqueles homens se converteram e receberam o dom do Espírito Santo. Mas por quê? Porque Deus teve que usar um homem. Pastor Mark Murdock, ele já disse isso aqui, que para Deus nos abençoar, Ele coloca uma pessoa na nossa vida. O nosso apóstolo escreveu o livro Conexão, que fala exatamente o poder de uma conexão, que uma conexão é estabelecida para te abençoar, mas também o diabo, quando quer te destruir, ele coloca uma pessoa na sua vida. Quantas pessoas já perderam empresa porque simplesmente fizeram sociedade errada? Perderam empresa porque fizeram um negócio errado com uma pessoa errada. Quantas pessoas perderam o seu casamento porque simplesmente tiveram um relacionamento errado com a pessoa errada no momento errado? Então, são conexões. Mas Deus, o desejo de Deus é que você seja um sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas isso não depende dele, depende de você. Porque o que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Você está entendendo? Ele já fez. Mas
a nossa mente lógica fica presa a isso, mas não vê que o que faz com que a gente se mantenha firme na lógica é o conjunto de crenças que estão estabelecidas e enraizadas dentro de nós. Sabe o que isso faz? Faz a gente ficar sentado, faz a gente ficar numa zona de conforto e não ter uma atitude. E é muito mais fácil vir à igreja reclamar de Deus, falar: Deus, o Senhor não me abençoa, do que ter uma atitude. É muito mais fácil, às vezes, você reclamar do que agir. E era o que estava acontecendo com o Gideão, mas Deus fala assim: você, Gideão, é que vai livrar o meu povo. Aí Gideão quase pirou o cabeção, né? Porque ele falou assim: ai, meu Senhor. Aí ele começa a reclamar: eu sou o menor, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor. E ele vai descendo, irmão. Muitas vezes a gente se comporta assim. A gente sempre quer se justificar. Por que nos justificamos? Porque Gideão estava justificando que ele não poderia ser o instrumento que Deus iria usar para libertar a nação de Israel. Porque o conjunto de crenças que estava dentro dele, que era a lógica que estava dentro dele, dizia que não, você não pode, você é o menor, você é o mais novo da casa do seu pai, a tribo de vocês é a menor, como vocês vão fazer um negócio desse? Mas depois de Deus tratar e curar Gideão, Gideão entendeu que era o propósito de Deus. Ele então convoca o povo. E quando ele olha, tem 32 mil homens de guerra, pronto para ir para a guerra. E ele sabe o tamanho que é o exército do inimigo. E quando ele olha para aquele povo, ele fala assim: meu Deus do céu, Deus é maluco, como que eu vou guerrear com esses 32 mil homens aqui? Né? Não dá, é muita pouca gente. Aí Deus pega e faz, Deus vai trabalhando na vida de Gideão para fazer ele ser um homem de fé. Fala assim: manda os covardes e os medrosos voltar para casa. 22 mil voltou. Ele já estava achando pouco com 32 mil, querido. Sobrou só 10 mil. Aí eu acho que ele quase infartou, né? Falou: não, Deus está de brincadeira comigo. Aí, quando sobrou os 10 mil, Deus falou assim: ó, eu quero que você leve eles lá nas águas. Pede para todo mundo ir beber água. Porque lá eu vou provar realmente quem são aqueles que estão prontos. E a Bíblia diz que todos aqueles que beberam água feito um cão, você sabe como o cão bebe a água, ele abaixa a cabeça e vai lá. Todo mundo sabe como o cão bebe água. Foram 9.700 homens que beberam água feito um cão. E só 300 homens que beberam água assim, ó, vigiando em todo o tempo. E aí Deus falou: separa esses 300, é com esses 300 que você vai ganhar a guerra. Então, aí você olha, onde Deus estava trabalhando? No coração de Gideão. E tudo isso é um processo, diga processo. Entenda que às vezes você está na metade do processo. Fala para o seu irmão: você ainda está na metade do processo. Quem sabe você ainda está com seus 32 mil aí, acreditando que você vai ganhar a guerra com seus 32 mil, mas calma, Deus ainda está trabalhando o seu coração, porque esse conjunto de crença que existe dentro de você não serve para Deus, não funciona com Deus. Porque se Gideão ganhasse com os 32 mil, a glória seria de Gideão. Se Gideão ganhasse com 10 mil, a glória também seria de Gideão. Mas se Gideão ganhasse com 300 homens, aí, meu irmão, só um milagre.
Então a glória seria de quem? De Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então o que Deus está fazendo é aperfeiçoando a minha vida e a sua todos os dias. Nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Deus está trabalhando, moldando o vaso que sou eu e você. Para quê? Para que a gente possa realmente alcançar níveis mais elevados. Eu me recordo de um amigo meu, pastor, que ele estava numa provação, meu irmão, mas numa provação assim, que ele estava para desistir. E de repente o Espírito Santo falou com ele: eis que eu te tiro do forno. Ele entendeu que Deus estava tirando ele do forno, que agora ele já estava pronto para ser usado, né? E aí, rapaz, ele disse que virou cambalhota, deu 3 mortal, feliz, orava e encantava, tal. Depois de meia hora o Espírito Santo falou assim: eu coloco você de volta. E ele pensa num cara que ficou chateado, mas não estava pronto ainda. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos prontos, nós não conseguimos suportar, e muitas coisas não acontecem porque o conjunto de crença nosso impede a ação do Espírito. Porque lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Deus, Ele não vai arrombar você, o Espírito Santo não vai arrombar a sua vida, Ele bate. Se você for educado e abrir, Ele vai começar um processo na sua vida. Então entenda que tudo o que Deus faz na minha vida e na sua vida tem que ter a nossa permissão. Por quê? Porque Deus, o dom mais lindo que Deus deu ao homem foi o livre-arbítrio, que é o direito de decidir. Então você decide se você quer mais de Deus ou não. Você decide se você quer crescer em Deus ou não. Você decide se você quer avançar ou quer ficar no mesmo lugar. E o fato é que muitas pessoas entram nessa zona de conforto e acham: está bom demais. Mas eu quero te dizer que o pior lugar que você pode estar é na zona de conforto. Porque todo homem, toda mulher que entra na zona de conforto, ele está num ponto de regredir, de perder. Todos os grandes impérios que conquistaram e entraram na zona de conforto, eles foram derrotados, porque eles acharam que tinham atingido o máximo. Então, conquista é algo que nós vamos galgando dia após dia. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então, a gente nunca pode parar. A vida cristã não é uma vida estática, a vida cristã é uma vida, na verdade, o cristianismo, ou os cristãos, são organismos vivos. Isso não é uma instituição, nós somos um organismo vivo, nós temos vida em nós mesmos. Então nós estamos em movimento constante, nós estamos em crescimento constante, e é esse o entendimento que a gente precisa ter. Lá no livro de João capítulo 5 tem uma outra história do tanque de Betesda, aonde tem um paralítico. O apóstolo já pregou várias vezes sobre esse texto aqui, e tem uma história bastante interessante ali, e me mostra esse conjunto de crenças. Joga na tela para mim, João capítulo 5, versículo 1. E ali mostra a crença que aquele homem tinha. Diz assim: depois disso havia uma festa de judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água.
Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, então o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Pode parar aí. Você vê que havia uma crença. Todo mundo sabia disso. As pessoas, pelo menos daquela região, daquela cidade, próximo ali, principalmente os enfermos que estavam ali em volta daquele tanque, eles criam, eles acreditavam no milagre. Então havia uma crença de que algo sobrenatural iria acontecer na vida deles. Mas olha o texto seguinte, versículo 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Agora imagine o seguinte: não sabemos se ele já estava lá nesse tanque 38 anos. Sabemos que ele estava enfermo há 38 anos. Mas provavelmente esse tanque não é um tanque que começou a acontecer aquilo há pouco tempo. Há muitos anos, aquilo provavelmente era algo que vinha passando de uma geração para outra. E desde então, não podemos afirmar que os 38 anos, mas acreditamos que muitos anos ele ficava ali, esperando esse movimento, esperando esse milagre. Ele estava ali crendo nisso. Eu quero te dizer que muitas vezes uma igreja ela pode se tornar um tanque de Betesda, onde você senta aqui culto após culto, esperando algo sobrenatural que venha do altar, e aí você fala: agora eu vou receber o meu milagre. Tem muitas pessoas com crenças dessa natureza. Tem muitas pessoas esperando algo sobrenatural. Elas esquecem que o sobrenatural já está dentro de você. Diga para o seu irmão: o sobrenatural já está dentro de você. O Espírito de Deus já habita em você. Então, se o Espírito de Deus já habita em você, você não precisa que haja uma agitação das águas. O que você precisa é aprender a palavra e colocar em prática. Então, quando você vem aqui, você vem para aprender a palavra, para saber como lidar com isso amanhã, para saber como lidar isso lá no seu trabalho, para aprender como lidar com as dificuldades e as lutas que você enfrenta na escola, com os filhos, com o esposo, na família. Então, você é ensinado aqui para aprender a lidar com as dificuldades e os problemas que surgem todos os dias lá fora. É bem verdade que em alguns momentos há uma manifestação mais profunda da parte de Deus em alguns cultos aqui. Mas entenda que aqui não é um tanque de Betesda. Entenda o que acontece quando Jesus fala com esse camarada. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo. Quer dizer, por que Jesus sabia? Tem gente que já espiritualiza: Deus revelou para ele. Não, ele perguntou mesmo. Só isso. Jesus provavelmente viu aquele camarada e falou: quem é esse camarada? Perguntou. É algo comum que acontece. As pessoas às vezes espiritualizam tudo, né? Zaqueu estava na figueira. Meu irmão, um baixinho numa figueira, você está andando, você não vai enxergar um camarada? Jesus perguntou: quem é esse camarada que está lá pendurado lá no Zaqueu? Aí Jesus falou: Zaqueu. Deus não revelou o nome para Zaqueu ou para Jesus, simplesmente ele pergunta. As pessoas às vezes querem espiritualizar muito as coisas, querido. A gente tem que seguir realmente uma interpretação clara das coisas e do texto, sabendo que estava. Como ele soube? Porque ele foi e perguntou para as pessoas quem era aquela pessoa, o que ele estava fazendo lá. E aí, quando ele sabe, ele chega diante daquela pessoa e faz uma pergunta para ele: você quer ficar são? Você quer ficar sadio? Você quer ser curado? E se Jesus perguntasse isso para você hoje, o que você faria? Eu quero te dizer que Jesus pergunta isso para você todo dia. Não é aqui no culto. Todo dia Ele quer fazer um milagre na sua vida. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai deitar. Todo dia Ele faz isso. Agora o problema é que a gente não enxerga. O problema é que as nossas crenças às vezes está equivocada. Entenda que quando a gente
age de acordo com aquilo. Quantas vezes o apóstolo chega e prega e fala: olha, recebe a tua cura. Aí você fala: recebi a cura. No outro dia você fala: ai, essa minha dor, ai, essa minha diabetes, ai, esse meu não sei o quê. Você toma posse da doença. Esse meu, essa minha, então já é seu. Você já se apropriou, já abraçou, fez casamento com sua doença aí. Quando você deveria assumir a palavra que foi liberada do altar do apóstolo, falou assim: não, eu já estou curado. Está doendo, mas eu estou curado. Kenneth Hagin, a história dele, ele lendo um texto da Bíblia, ele entendeu nesse texto, ele estava lendo a Bíblia e naquele texto Deus falou com ele, em que ele acreditou que ele estava curado. Ele era só pele e osso em cima de uma cama, e sentia dores horríveis. Ele era um jovem, eu não me recordo bem se era 17, 18 anos, mas ele era muito novo, e com uma enfermidade que não havia cura pela medicina. E ele leu aquele texto, quando Jesus fala ali da figueira. E quando ele lê aquele texto, ele toma posse daquilo, e sabe o que ele fala para a mãe dele? Ele fala: eu quero que a senhora prepare uma roupa e deixe aqui no pé da cama para mim. E no outro dia, diz que sentindo muitas dores, ele se levantou, e com muita dificuldade ele conseguiu trocar a roupa, e se escorando e sentindo dores horríveis em todas as juntas, ele desceu para tomar café. O avô dele era um homem de poucas palavras, e o avô dele só falou assim: o morto ressuscitou, e não falou mais nada além disso. Ele sentou e com muita dificuldade comeu, e todos os dias ele sentia muitas dores, mas ele tomou posse daquela palavra e disse: eu estou curado. E passado quase um mês depois, as dores foram sumindo, e ele veio a falecer com 84, 86 anos, se tornou um grande pregador de cura, de libertação. Mas por quê? Porque ele creu, ele acreditou no quê? Ele simplesmente colocou o pé. É por isso que muitas coisas não funcionam na nossa vida, porque nós não colocamos o pé, e nós inventamos uma vida que nós achamos que é legal, bacana, joia, mas que não condiz com aquilo que está escrito. David Young Cho conta uma história, está no livro de biografia de David Young Cho. Quando ele iniciou o ministério dele, a Coreia do Sul, pós-guerra, era uma miséria só, uma pobreza só. Ele abriu uma igreja, colocou uma lona, aquelas lonas do exército, que sobrou lá da guerra, ele remendou, colocou lá nos pauzinhos, e fez a igreja dele, para começar a pregar. Ele tinha recém saído do seminário, e ele tinha sermão para pregar durante 6 meses. Quando terminou 6 meses, ele não tinha mais sermão para pregar, e aí ele ficou apavorado, porque ele não tinha mais nenhum sermão para pregar. Mas depois de 6 meses pregando aquele sermão, não teve uma única alma que aceitou Jesus, ninguém se converteu. E ele foi, agora que acabou meu sermão, ele foi orar, e foi falar com Deus, e ele falou: eu vou sair pela vizinhança, vou pregar Jesus. E a crença que David Young Cho tinha, sabe qual era a crença? Céu e inferno. Você aceita Jesus para ir para o céu, se você não aceitar, você vai para o inferno. Essa é a crença dele. Ele chega numa casa, bate lá, e está lá uma senhora, abre a porta, e ele começa a falar de Jesus para a mulher, e a mulher, muito brava, falou: ô seu crentinho sem vergonha, vai embora, não quero saber desse seu Jesus não. Aí ele falou assim: então a senhora vai para o inferno. Bom rosto, foi cutucar onça cavaracuta. Essa mulher ficou brava, mas brava, falou assim: seu crentinho meia tigela, frajudo,
Se o seu Deus é tão bom assim, por que Ele não traz um pedacinho desse céu para a terra? Porque inferno é o que eu já estou vivendo. Meu marido é um alcoólatra, eu estou com tuberculose, meus filhos aqui têm que ir para a rua porque não conseguem estudar, vão lá pedir esmola, dinheiro, e todo o dinheiro que traz meu marido pega e vai beber. Eu não tenho o que comer e você vem me falar de inferno? Claro que ela não falou com essas palavras bonitas, né? Ela vociferou, xingou ele, mandou ele embora, pegou um cabo de vassoura e saiu correndo atrás dele. Ele chegou lá na igreja dele e começou a chorar. Deus, e agora? Acabou. Agora mesmo que acabou, agora não sei mais pregar nada. A única mensagem que eu sabia pregar era céu e inferno, era o conjunto de crença dele. E ali, naquele tempo de choro, de clamor, Deus começou a ministrar o coração dele. Porque aquela palavra daquela mulher mexeu com ele. Por que você não traz um pedacinho do céu para a terra? E Deus falou com ele: mas é isso que eu vim fazer. E aí ele entendeu, ele voltou lá, se armou de coragem, bateu. Quando bateu, a mulher: quer você de novo? Calma, eu tenho uma mensagem diferente para a senhora. A senhora sabe que os seus filhos todos vão estudar na melhor escola? A senhora sabe que o seu marido vai parar de beber? A senhora sabe que Deus vai curar a senhora dessa tuberculose? Aí o semblante da mulher mudou. Como? Me siga. E aí ela foi atrás dele, né? Falou: bom, deve ser algum lugar. E sei lá o que ela pensou, mas quando chegou, era a igreja dele. E diz que quando ela olhou aquelas lona com 4 pauzinhos lá, ela deu tanta risada, e falou assim: moço, você está pior do que eu. Você que está precisando de ajuda. Pra você ter uma ideia, ele dormia em jornal, ele não tinha uma cama. E ela olha a situação dele, e eu não sei se ela foi mais louca do que ele, mas ela se tornou a primeira ovelha dele. Eu tive o privilégio de ir na Coreia conhecer a maior igreja do mundo. Eles, há cerca de 3, 4 anos atrás, que era uma igreja de quase 1 milhão, eles deram autonomia para 20 igrejas, ficaram em 580 mil pessoas, e em um ano eles já estavam com 700 mil pessoas de novo. Você olha para a Coreia do Sul, é um país de primeiro mundo, você vê lá, a grande maioria lá são cristãos. O índice de cristão é muito grande na Coreia do Sul. Mas tudo por quê? Porque um homem ousou o quê? Colocar o pé, ter uma atitude. Eu quero dizer que a crença que existe dentro de você, ela só vai ser rompida, é como se fosse um pintinho dentro da casca do ovo ali. Você precisa quebrar por dentro isso. Você tem que começar a bicar para quebrar e sair, senão você vai morrer ali dentro, sufocado. Porque chega o momento de você nascer e você não eclode, você não vem para aquilo que Deus tem para você. Tem muito crente morto por conta disso, porque ele não tem uma atitude. É muito gostoso ali dentro da casca do ovo quentinho, mas chegou o momento que ali não suporta mais você precisa romper. E o interessante é o seguinte: se for ao contrário, alguém for lá quebrar, o pintinho não sobrevive, porque ele não gerou energia e força suficiente para romper. Então ele dificilmente vai conseguir sobreviver. Então entenda que você é esse pintinho dentro da casca do ovo, e você precisa quebrar a crença para romper numa vida de fé. E quando você rompe nessa vida de fé, meu irmão, você começa a viver uma vida sobrenatural. Você começa a viver realmente, entender que Deus é bom. Entenda algo: Deus é bom a despeito das circunstâncias que ocorrem na nossa vida, seja positiva ou negativa. Deus é bom e isso não vai mudar.
Não é a tua circunstância ou a minha circunstância adversa que vai mudar o estado de Deus. Deus é bom, a bondade de Deus é algo que nossa mente não consegue imaginar, não consegue compreender. Nós não conseguimos entender a bondade e o amor de Deus. Mas o fato é o seguinte: a bondade e o amor de Deus não está atrelado às circunstâncias que ocorrem na nossa vida. As circunstâncias que ocorrem na nossa vida só está acontecendo porque nós não queremos ter uma atitude para romper esse conjunto de crenças que nós estamos amarrados e presos, e às vezes não temos a coragem, a ousadia, a intrepidez para romper com a casca e sair para tomar decisões e viver o sobrenatural de Deus, porque a vida com Deus é uma vida sobrenatural. Jesus disse isso: o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é guiado pelo Espírito, e quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente começa a ver coisas sobrenaturais, a gente começa a ver os milagres de Deus, nós começamos a aprender, porque o Espírito é que nos conduz a determinados lugares, e você vai começar a ver o sobrenatural. Você vai sair daquela visão do seu umbigo, e você vai ver que à sua volta existem muitas pessoas precisando de você, muitas pessoas precisando que você estenda a mão e ajude, pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de um sorriso, pessoas que precisam de uma mão estendida, pessoas que precisam de um conselho, pessoas que a todo instante você pode ser um canal de bênção na vida dela, e quando você se torna esse canal de bênção, você vai começar a viver o sobrenatural. E por que a grande maioria das pessoas não vive o sobrenatural? Porque estão presas dentro de um conjunto de crenças, de regras, e a única coisas que elas vê elas enxergam, é como se elas estivessem olhando no espelho, vendo a si mesmas, e vendo a si mesmas, elas estão em si mesmadas. É um verbo novo aí que você está aprendendo, tá? Então, olhando para si mesma, e fica ali naquele contemplativo, achando uma coisa maravilhosa olhar para si mesmo, e à sua volta o mundo está ruindo. E Jesus, que nos ensinou de fato o que é fé, e eu quero fechar com isso, não existe, a gente olha em Hebreus 11, os heróis da fé, e eu creio que cada um aqui tem o seu herói da fé, mas o homem que mais teve fé na terra chama-se Jesus Cristo. A gente olha para Daniel na cova dos leões, olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, olha para tantos homens, Moisés que abriu o mar vermelho, Eliseu que subiu num carro de fogo. Mas, queridos, ter fé para morrer e acreditar que vai ressuscitar o terceiro dia, sem intervenção de nenhum homem, ninguém conseguia fazer isso. Dele ter assumido o pecado da humanidade toda, ele teve que ter fé. Tanto é que foi o momento mais cruciante dele no Getsemane. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele teve que ir para um nível de fé elevadíssimo, e ele deu um passo, ele acordou e disse: vamos, a hora é chegada. Ele estava pronto para o grande sacrifício, porque a maior dor de Jesus não foi ser pregado na cruz, a maior dor de Jesus foi o fato de que por um pequeno instante ele não contemplaria mais a face do Pai, porque quando ele assumiu os meus pecados e os seus pecados, Deus não comunga com o pecado, Deus vira o rosto para Jesus, porque Deus não poderia contemplar o pecado. E essa foi a maior dor de Jesus, porque ele sabia que naquele momento ele perderia a comunhão com Deus Pai. Ele fica sepultado 3 dias, mas a morte não pôde vencê-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado.
e o Espírito ressuscita. Romanos 8,11 fala sobre isso. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós. Coloca aí, eu quero encerrar com esse texto. Romanos 8,11. Está faltando um pedaço lá em cima. O IECG está comendo um pedaço da Bíblia. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quantos que habita em você? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo é aquele que nos dá vida todos os dias, que nos faz viver o sobrenatural todos os dias. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir mão das suas crenças e decidir viver uma vida de fé todo dia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos. Eu gostaria que você colocasse suas duas mãos sobre a cabeça. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Você sabe aquilo que você está crendo e que tem às vezes impedido o desenvolvimento da sua fé. Então eu quero que você ore agora, fale com Deus, abra a sua boca e comece a falar com Deus, para que um novo tempo se estabeleça na sua vida, para que o Espírito Santo te ajude a ter ousadia, a ter intrepidez, a ter coragem, para tomar essa decisão de viver uma vida de fé, para tomar uma decisão de ser um canal de bênção nas mãos de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, pela vida de cada pessoa neste culto. Quero pedir que o Teu Espírito, Senhor, esteja conduzindo as nossas vidas, para que nós não fiquemos presos a crenças vazias e sem sentido, mas que nós possamos romper com a casca da crença, Pai, e viver o sobrenatural do Teu Espírito, e viver uma vida de fé todos os dias. Senhor, que tudo aquilo que às vezes a nossa mente quer nos pregar, Senhor, de peça, de impedir-nos de desfrutar a verdadeira essência que é em Cristo Jesus, impedir-nos de desfrutar, Senhor, a verdadeira vida de Deus, esta vida abundante que o Senhor falou para nós e que é possível nós vivermos aqui, hoje, agora na terra, que podemos viver e desfrutar dessa vida todos os dias, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida, no casamento, na saúde, Senhor, na vida espiritual, na vida emocional, na vida física. Nós podemos, Senhor, que essas crenças que às vezes vêm aprisionando mentes e corações, dizendo que não dá mais para avançar do casamento, e que é uma mentira de Satanás, porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê. Pai, que as pessoas comecem a crer verdadeiramente. Pai, no nome de Jesus eu oro para que venha agora, Senhor, ousadia no coração dos Teus filhos, para eles crerem e tomarem atitudes, uma atitude de mudança, porque sempre a mudança se espera do outro, mas que as pessoas comecem a mudar, que tenham atitudes de amor, que tenham atitudes altruístas, que tenham atitudes que possam fazer a diferença na vida das outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, dê, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, essa ousadia, essa intrepidez, Senhor, para viver o sobrenatural, na vida financeira, as decisões que precisam ser tomadas para viverem o sobrenatural, que as decisões possam vir, Senhor, para marcar a nossa história de vida, Pai. Pai, quero abençoar a cada um dos Teus filhos, ó Pai, para que eles vivam o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, amém. Preste atenção e só ouça.
muitas vezes, Deus ele permite circunstâncias negativas na nossa vida, para nos dar um choque. Esse choque é para você ter uma atitude e quebrar a casca. Tem muito crente que às vezes vive uma vida passiva, achando assim: ah, eu sou crente, eu não posso fazer isso, eu sou crente, eu não posso. Quando na verdade isso é uma crença vazia. Você tem que entender que muitas vezes Deus quer que você tome uma atitude para romper essa casca e começar a viver uma vida diferente. Porque não é vontade de Deus que você viva um cativeiro todos os dias. E eu sei que tem pessoas vivendo cativeiro em áreas aqui na sua vida todos os dias, e fica esperando um sobrenatural de Deus, fica esperando que Deus venha com um milagre sobrenatural. O milagre é você. Você está entendendo? Fale para 3 pessoas: o milagre é você. Querido, se eu falo assim, ó, vem aqui na frente quem está precisando disso, ia vir um monte de gente aqui. E o que as pessoas vêm? Elas vêm acreditando que a oração forte vai mudar a história delas, que uma oração poderosa vai mudar a história. O que vai mudar a sua história é você parar de ficar nessa zona de conforto, é você dar um passo e decidir viver uma vida diferente no seu casamento, de viver uma vida diferente com os seus filhos, de viver uma vida diferente, às vezes na sua vida financeira, ter coragem de ir lá pegar a tesoura e cortar o cartão de crédito, porque é isso que às vezes, o devorador não é o Satanás não, é você que às vezes está lá todo dia no espelho, não tem controle sobre o cartão de crédito. Minha esposa está fazendo uma pose, e ontem nós estávamos conversando, e ela falando algo bem interessante dos filósofos. Antigamente você tinha dinheiro, nota, moeda. Então quando você ia comprar alguma coisa, você tinha aquele sentimento de perda, né? Porque você tinha lá, vamos dizer, R$1.000, você ia comprar um negócio, está lá R$300, você fala: meu Deus, só vai ficar 700. E eu tenho que pagar aquilo e tal. Não vou levar, obrigado. Hoje, com o dinheiro de plástico, você não tem esse sentimento de perda. Parcela em 10. Só que de 10 em 10, meu irmão, a fatura chega. Então tenha ousadia. Então, um dia o apóstolo falou aqui: às vezes você está orando, Deus me dá mais. Às vezes você não precisa de mais, você só precisa de sabedoria para administrar o que tem, porque o que você já tem é muito. Olha para o seu irmão, Deus está falando com você, viu? Você sabe qual é o mais triste? O mais triste de tudo, que a pessoa às vezes, em vez de ter ousadia de ir lá cortar o cartão de crédito, ela corta o dízimo, ela corta a oferta, ela corta a primícia, e ela corta aquilo que ela não deveria cortar, e começa a viver uma vida amarrada. Então, corta o cartão de crédito, meu irmão. Corta tudo que você tiver que cortar. Corta tudo que for supérfluo. Mas não abra mão do principal. Seja fiel ao Senhor. Amém? Os obreiros vão passar com o envelope. Você vai poder pegar aí sua oferta, seu dízimo, sua primícia, para trazer diante do altar. Pode sentar.
Para só um pouquinho. Eu quero orar, pode sentar. Eu falei, para um pouquinho, é para os músicos, não é para vocês não. O pessoal ficou... Pensou que era pegadinha, irmão. Não fecha os olhos não, que senão você não vê o obreiro passar aí. Aí você não pega o envelope, você vai dar fechar um olho assim, deixar o outro aberto. Mas eu quero que você ore agora. Vamos abençoar esse momento, que é um momento muito importante. É um momento de fé. Então quebre a crença agora e tenha uma atitude de fé, trazendo sua oferta. Você diz: Pai, no nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos e filhas, para que eles coloquem em prática a tua palavra, para que eles vivam essa verdade todos os dias na vida dele. Ser fiel ao Senhor, porque quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Eu sei disso, eu creio nisso, em nome de Jesus, amém. Pode trazer enquanto a equipe de louvor ministra. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Agradecer ao Senhor. Lembrando que sábado nós temos aqui a reunião para os adolescentes às 16 horas, e às 19 horas nós temos aqui a reunião de jovens da Juventude Relevante, e no domingo nós temos 3 reuniões, às 10, às 17 e às 19. Escolha um dos horários, convide alguém, traga alguém e venha celebrar o Senhor. Amém? Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por esse tempo precioso que aprendemos a Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada pessoa, para que eles vivam essa verdade todos os dias na vida deles. Eu os abençoo para que eles possam ser guardados e protegidos no retorno aos seus lares, que eles possam ter um restante de semana abençoado, guardado e protegido pela Tua mão de poder, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço aí em alguém. Deus abençoe. Vá em paz.